Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação amiga a todos vós aqui presentes e a todos quanto nos acompanham pela RTP. Em especial os nossos doentes, em casa ou nos hospitais, os nossos idosos e imigrantes, os nossos reclusos dos estabelecimentos prisionais e todos os que neste momento estão a trabalhar. Caros irmãos, toda a Igreja hoje está em festa. Celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. O reino de Deus vem quando ajudamos os que mais necessitam, os que sofrem, quando somos misericordiosos. O reino de Deus é um reino de serviço, paz e amor. Para celebrarmos dignamente a nossa Eucaristia, peçamos perdão ao Senhor das nossas faltas. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amado Filho, Rei do Universo, quisestes instaurar todas as coisas, concedei propício que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel foram ter com David a Hebrom e disseram-lhe: Nós somos dos teus ossos e da tua carne. Já antes, quando Saul era o nosso rei, eras tu quem dirigia as entradas e saídas de Israel. E o Senhor disse-te:
Tu apacentarás o meu povo de Israel. Tu serás rei de Israel. Todos os anciãos de Israel foram à presença do rei a Hebrom. O rei David concluiu com eles uma aliança diante do Senhor. E eles ungiram David como rei de Israel. Palavra do Senhor. Com alegria para a casa do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Iremos com alegria Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, que forma tão belo conjunto. Para lá sobem as tribos do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Para celebrar o nome do Senhor, segundo o costume de Israel. Ali estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de Davi. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, damos graças a Deus Pai, que nos fez dignos de tomar parte na herança dos santos, na luz divina. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Cristo, a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, tronos e dominações,
principados e potestades. Por ele e por ele tudo foi criado. Ele é anterior a todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Em tudo ele tem o primeiro lugar. Aprova a Deus que ele reside toda a plenitude, e por ele fossem reconciliados consigo todas as coisas, estabelecendo a paz pelo sangue da sua cruz, com todas as criaturas na terra e nos céus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os chefes dos judeus zombavam de Jesus, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados troçavam dele. Aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: não és tu o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações. Mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, neste último domingo do ano litúrgico, celebramos a festa de Cristo, Rei do Universo. A liturgia da palavra de hoje ensina-nos a compreender qual o verdadeiro sentido da realeza de Jesus. Jesus não é um rei como os reis que estamos habituados a ver e a ouvir, tanto nos dias de hoje
como também nas lendas, nas histórias dos reis, das princesas e dos príncipes. Então, quem é este rei? Que realeza é esta que hoje nós estamos a celebrar em igreja? É uma realeza, caros irmãos, que não tem uma cadeira luxuosa e confortável como trono, mas tem uma cruz que o tem suspenso e que dói, mas que nos salva. É uma realeza que não tem uma coroa de diamantes que brilha, mas tem uma coroa de espinhos que magoa, mas que nos salva. É uma realeza que não tem um hino que fala da pátria, mas tem uma oração que aclama a Deus de Pai Nosso. É uma realeza que não tem um exército preparado para lutar, mas tem homens e mulheres simples para anunciar a boa nova e testemunhar este Cristo sem impor a ninguém, respeitando a liberdade de todos. É uma realeza que não tem armas que matam, armas materiais, mas tem apenas uma palavra, a palavra de Deus, palavra de justiça, paz, perdão, serviço e amor. Este é o nosso Rei. Este é o nosso Rei que celebramos hoje, do qual nos orgulhamos, pois pela cruz salvou-nos a todos. Pela cruz mostrou que o verdadeiro cristão é aquele que ama o próximo e que está pronto a dar a sua vida pelos outros. Deixai-me dizer, seria tão bom que todos os que governam o mundo pensassem da mesma maneira. Fossem capazes de dar a sua vida pelos outros, preocupados com o bem de todos. Um dia lá chegaremos. Durante a sua vida pública, Jesus sempre recusou ser aclamado rei. Ele afastava-se quando o queriam aclamar rei. Mas foi unicamente durante a paixão que Jesus aceita ser reconhecido como rei. Perguntou Pilatos a Jesus: tu és rei? E Jesus respondeu: é como dizes, sou rei. E entregando-o à morte, Pilatos mandou escrever um letreiro por cima da cruz: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Jesus rei, mas numa cruz e com uma coroa de espinhos. E foi colocado ao lado de Jesus dois malfeitores, dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este Evangelho de São Lucas, caros irmãos, e principalmente estas palavras que acabei de dizer, que Jesus disse ao segundo malfeitor, estas palavras ajudaram-me a 13 anos atrás aceitar ser capelão do estabelecimento prisional do Funchal. Lembro-me da primeira vez que lá entrei, do contacto com o mundo prisional. Não foi fácil, foi difícil. Câmaras diferentes das que nós temos hoje aqui. Grades, guardas, vigilantes, celas, frio. Foi assustador. Costumo ouvir dizer que os que lá estão, na prisão, são culpados. Muita gente diz. Dizem que talvez fizeram coisas monstruosas, que eles não merecem ofertas nem ajudas. Então, quando eu peço ajuda, ouço muito disto. Há quem diga que enquanto eles lá estiverem presos, não farão mal cá fora. E que eles estão onde devem estar. E que estão lá para servir de exemplo a outros a não quererem seguir pelo caminho da criminalidade. Deixai-me vos dizer, o meu coração acredita que o sonho de Deus para o ser humano é outro. O meu coração acredita que todo o homem que cometeu um crime pode e é capaz de ser melhor. Eu tenho exemplos disso, porque já vi. Ele precisa é de uma oportunidade.
Eles precisam de que alguém lhes dê uma oportunidade. Nós é que muitas vezes não a damos. Pois esta semana, comigo falava um ex-recluso triste, que não consegue arranjar trabalho porque esteve na prisão e afasta-no logo. Por que é tão difícil dar uma oportunidade? O Evangelho de hoje ensina que todos podem estar com Jesus no paraíso, até mesmo quem tenha feito mal e se tenha arrependido. Não esqueçamos o que diz o Evangelho. Estavam dois malfeitores, dois criminosos, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Mas apenas a um é que Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque apenas um? Não eram os dois criminosos? Não deveria Jesus dirigir-se aos dois e salvar os dois? Por que é que Jesus apenas salva um? Diz o primeiro: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Normalmente, caros irmãos, a nossa simpatia é para o segundo malfeitor, como se ele fosse melhor que o primeiro. De facto, o primeiro não foi correto na forma como provocou Jesus. Ele provoca Jesus. No entanto, se há um dos dois que é mais generoso, é o primeiro. Sabiam disso? É o primeiro que é mais generoso. Porque ele diz a Jesus: salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele está a pensar no outro também que está pregado na cruz. Ele não diz salva-te a ti mesmo e a mim também. Ele diz a nós também. Mas não. Enquanto o segundo, que parece ser melhor, diz: lembra-te de mim. Ele não diz lembra-te de nós, mas lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Coloca o outro bem longe. Afinal, quem é mais egoísta dos dois? Aqui a questão não é de ordem moral, caros irmãos. A questão da salvação vai bem mais longe. Não tem apenas a ver com as boas maneiras. A razão pela qual o segundo malfeitor pôde entrar na dinâmica da salvação é porque, enquanto o primeiro apenas quer evitar a punição, ele quer que o Senhor lhe tire dali, já que tu és o Messias, tira-me daqui. Ele não se importa com mais nada. O segundo tem uma atitude diferente, reconhece o seu erro, reconhece que pecou, que errou, assume as consequências dos seus atos. Por isso é que ele diz: quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações. É aqui que está a diferença, reconhecer os seus erros. E há muita gente que não é capaz de reconhecer que errou, não é capaz de arrependimento. Não é Cristo que proíbe o primeiro malfeitor de aceder ao paraíso, é Ele próprio, pois não reconhece que errou. Caros irmãos, no reino de Deus há lugar para todos. Ainda bem, há lugar para todos, principalmente para aqueles que são ignorados, excluídos de outros reinos. Os pobres, os rejeitados, os criminosos que se arrependem verdadeiramente, os que sofrem na vida. Somos muitas vezes nós que os colocamos de parte, não abrindo o coração ao arrependimento, à mudança daquele que erra. Vamos pensar, se algum deles chegasse até perto de nós, um criminoso, pedindo uma outra oportunidade, o que faríamos? Olhamos apenas ao erro, à asneira que cometeu. O nosso Rei, Jesus, na cruz, se olhasse apenas para os erros, onde é que estaríamos nós agora? Porque todos erramos. Jesus olhou muito mais longe, acreditou e acredita que somos capazes, pela liberdade, sermos melhores. Se queremos que o reino de Deus aconteça, caros irmãos, basta fazermos o que diz São Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E é deste modo que esperamos ouvir um dia Jesus dizer ao nosso ouvido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, unidos a todos os cristãos do Oriente e do Ocidente, voltemo-nos para Deus com humildade e peçamos pela Igreja e pelo mundo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja e pelos seus pastores, pelos cristãos de todos os continentes e nações, e pelos judeus, muçulmanos e descrentes, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os homens pelos quais Cristo morreu, por aqueles que o insultam e desprezam, e por todos os que na cruz chamam por Ele, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que detêm autoridade neste mundo, pelos homens que estão em guerra e passam fome, e pelas vítimas do ódio e da violência, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que vivem longe de Deus e pelos que abrem o coração à voz de Cristo, que lhes promete o perdão e o paraíso, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por nós mesmos e pelas nossas famílias, pelos que servem a Cristo nos mais pobres e pelos que já partiram para o reino, oremos ao Senhor. Deus bondoso e amigo dos homens, que em Jesus crucificado nos dais a conhecer o nosso Rei, fazei-nos escolher como Ele o amor como força invencível e o serviço como única grandeza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Suave no meio da noite.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, este sacrifício da reconciliação humana e pelos méritos de Cristo, vosso Filho, concedei a todos os povos o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o óleo da alegria consagrastes sacerdote eterno, Rei do Universo, o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, oferecendo-se no altar da cruz, como vítima de reconciliação, consumasse o mistério da redenção humana e, submetendo ao seu poder todas as criaturas, oferecesse à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças
porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos com toda a confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos todos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Cristo porta a minha alma para a vida eterna.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da imortalidade, fazei que, obedecendo com santa alegria aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, mereçamos viver para sempre com Ele no reino celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, não esqueçamos que a realeza de Jesus é uma realeza que se exerce no amor, no serviço, no perdão e no dom da vida. Sejamos capazes de testemunhar este reino, amando uns aos outros como Cristo, Rei do Universo, nos amou. Um agradecimento especial à RTP pela transmissão da Eucaristia e a bênção de Deus para todos aqueles também que nos acompanham pela televisão. A todos um feliz domingo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.